Nós vamos, começar nosso programa Propósito da Fé. O programa Propósito da Fé é um canal onde, é uma escola, onde nós vamos ensinar você um pouco sobre fé, sobre cada área na sua vida, por exemplo, como você vencer a crise, como você se comportar diante de uma adversidade. Eu sou o Tolentino, eu sou empresário, eu treino pessoas através da palavra, onde pessoas são alcançadas e conseguem, através da fé, dar a volta por cima, conquistar coisas maiores, sair da posição a qual está e alcançar outras posições, colocar os seus sonhos em ação, a sua vida empresarial, o seu casamento, aquilo que está proposto no seu coração, aquilo que está estabelecido, enfim, tudo aquilo que você quer empreender na sua vida. Eu quero trazer para você considerações, ensino, testemunhos, para que você possa também ter uma vida de vitória, uma vida de um vencedor. O seu coração, a partir dessas ministrações, coisas maiores vai acontecer. Nós também temos nossas redes sociais, você pode nos seguir, Altair Tolentino é o nosso Instagram, o nosso canal YouTube é Altair Negócios, você pode curtir, você pode compartilhar. Todas as segundas-feiras nós estaremos aqui, trazendo considerações, ensinamentos para a sua vida. E hoje nós vamos falar, através do propósito da fé, nós vamos falar como que nós podemos vencer a crise. A crise é algo que sempre está batendo na porta do empreendedor. Eu sei que você já passou tantas crises, você já venceu crise está sempre constante, toda mudança política, toda mudança de negócios, um investimento mal feito traz para você crise. Eu quero ensinar para você hoje, nesta aula, trazer algumas instruções para que você possa, através da palavra de Deus, através daquilo que Deus disse, você possa viver uma vida de crescimento. Você pode estabelecer um ângulo de crescimento na sua vida e você possa voar. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que está escrito lá no livro de Provérbios. Salomão foi um dos homens mais sábios, e também um dos homens mais prósperos da antiga aliança, porque depois que nós encontramos com Jesus, nós nos tornamos maior do que Salomão. Mas Salomão é um homem sábio e ele traz algumas instruções e nós vamos aprender com Salomão. Está lá no livro de Provérbios, no capítulo 24, no versículo 23, Salomão diz aqui: com sabedoria edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda a sorte de bens preciosos e deleitáveis. Olha que instrução bacana que Salomão está dizendo. Ele fala que com sabedoria edifica a casa e com conhecimento nós enchemos os cômodos da casa de riqueza, de tudo aquilo que nós precisamos. E quando nós olhamos a vida de pessoas, olha para você ver, uma instrução tão simples, tão assim, para você tocar e viver ela, mas a gente encontra pessoas, talvez você esteja também, se encontrando nessa situação, pessoas correndo atrás de solução, pessoas correndo atrás de milagre após milagre. Vem uma crise, ela corre atrás do milagre, ela quer um socorro. E quando chega a crise, as pessoas querem que Deus cuide delas de forma de acordo com as suas necessidades, que aquilo que ela precisa, Deus ele vai chegar e vai fazer a sua necessidade. E quando nós olhamos a realidade daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, não é assim que funciona, como se fosse um suprimento mágico. Chega perto de Deus, Deus, olha, eu preciso de um alívio imediato para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as minhas crises. É como assim, um Papai Noel, um gênio da lâmpada que você esfrega e fala 3 vezes o nome de Jesus e sai ali um gênio e ele quer e resolve seus problemas. Não é dessa forma. Ele não aparece e lhe concede desejos. Existem princípios que nós precisamos de entender para que Deus possa operar essa grandeza na nossa vida. São pessoas que têm dificuldades
de entender os princípios a qual Deus estabeleceu. Deus é um Deus de princípio. Deus ele só vai trabalhar na nossa vida através dos princípios. Os princípios é a alça que nós lançamos em Deus para trazer para a nossa vida aquilo que nós precisamos. Os fundamentos de Deus, né? E as pessoas, a gente observa que elas vivem sempre dependendo como não se tivesse, como não tem as coisas. Eu não posso, eu não consigo. Vive uma vida emocional, vive no emocional, vive no cansaço, vive abalados, vive o corpo respondendo aos sentimentos, vive andando pelo aquilo que sente, pelo aquilo que vê, pelo aquilo que ele observa, pelas pressões que vêm sobre ela, a pessoa passa a viver. E através disso, leva as pessoas a viver um tempo de tristeza, um tempo de angústia, insônia, deprimido, enfim. O homem, ele passa a viver as suas mazelas e acha que Deus, ele é culpado dessa situação. Eu quero ensinar você nessa palestra, nessa aula, como você vai viver, como você vai enfrentar essas crises que têm batido na sua porta. E para isso você precisa de entender onde você precisa ancorar a sua vida, ancorar aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, onde você vai estabelecer. E para isso nós precisamos de ter conhecimento. E o conhecimento, ele tira as nossas vidas da fragilidade. Talvez você esteja frágil, angustiado, triste, mas existem ferramentas, princípios de Deus que nos capacita, que nos reveste. Eu estou falando isso para você porque eu já vivi esse tempo de pressões financeiras, tempo de respostas que eu não sabia dar, mas quando eu pude entender princípios, eu pude ver que existe solução. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, e pessoas precisam conhecer o reino de Deus. Quando as pessoas conhecem o reino de Deus, elas não agem assim. Elas são estruturadas por dentro do interior dela existe um propósito, existe uma autoridade da parte de Deus que reveste ela como uma cobertura, como um DNA que enche o coração dela, enche a vida dela desta vida de Deus, e isso capacita a pessoa a se relacionar com o rei. O dono do reino é o rei todo-poderoso, onde você pode estar diante dele sem nenhum constrangimento. Você pode ter acesso total ao rei, ao dono desse reino. Quando você se localiza, você faz parte desse projeto, você faz parte desse reino chamado o reino de Deus. E nesse reino, quer dizer para você que tem paz. O grande desafio das pessoas hoje é não ter paz. E a gente tem que viver de tal forma, quando vem um problema sobre você, 8 horas da noite, 8h01, você já tem que ter em paz. Porque já passou, é 8 horas. Agora nós observamos pessoas que vivem o ano inteiro fragilizadas, com problemas. Não conhece o poder do soberano, daquele que criou o reino de Deus. E essas características do reino, ela tem a sua supremacia, sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade. E esse reino, ele está qualificado para os seus súditos, aqueles que conseguem enxergar a grandeza desse reino, aquele que faz parte do reino de Deus. E para isso eu quero ensinar você nessa noite como que você pode deter as chaves do reino de Deus, as chaves para você viver, você superar cada crise que irá bater na sua porta, que as crises elas vão e vêm. A nossa vida, ela é uma sucessão de batalhas. Você vence uma batalha hoje, amanhã vem outra. Mas quando você está localizado no reino de Deus, pode vir a tempestade que for, existe a solução para essa tempestade. Existe a paz, existe as verdades fundamentais que regem esse reino, que lhe capacita a poder
a andar, a poder dar um passo dia após dia, ao ponto de a nossa vida, ela é como a luz da aurora, ela vai clareando. Ainda que a crise está pressionando, ela vai clareando e você vai andando, dando os passos e você começa a enxergar as suas tomadas de decisões. Às vezes nós começamos a caminhar, a gente não tem clareza, talvez a gente não tenha ainda nem onde colocar o primeiro passo. Mas quando nós entendemos as verdades do reino, quando nós fazemos parte do reino de Deus, que é através de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, é Ele que nos dá o acesso de podermos entrar no reino de Deus, que é a sua palavra, você começa a entender e você, passo a passo, começa a se movimentar em direção daquilo que você precisa conquistar, daquilo que você precisa vencer. Então, na parte A do capítulo 3, fala aqui, no versículo 24, na parte 3a, fala assim: com sabedoria edifica-se a casa. Quer dizer, para você construir a sua casa, você tem que ter sabedoria. Deus, Ele projetou os homens para ser construtor, homens hábeis. Se você olha o princípio, no princípio criou Deus todas as coisas perfeitas nele, inclusive o homem. O homem, ele é a imagem e a semelhança do construtor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o dono do reino. Deus criou o homem perfeito, com todas as habilidades. Então, o homem, ele precisa construir com sabedoria coisas maiores. O próprio Jesus disse isso, que nós iríamos fazer coisas maiores, e é assim que você tem que se compor, enxergar coisas maiores. Eu não sei se isso faz sentido para a sua vida que eu estou falando, mas eu posso dizer a você que quando você entende o reino de Deus, você tem a habilidade, você tem a fé suficiente para crer, para que você possa se projetar para coisas maiores, coisas grandes, sair da mediocridade, do pequeno e atingir o maior, porque é o projeto de Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Deus, o único problema que Deus não tem é com dinheiro, e às vezes nós limitamos a Deus os projetos maiores. Então está falando aqui Salomão que com sabedoria nós conseguimos construir a casa, nós conseguimos fazer projetos maiores, nós conseguimos fazer coisas que impactam pessoas, que impactam o ambiente, que impactam cidades, que impactam o Brasil, o mundo, coisas maiores. Eu não sei se você consegue captar isso. Uma ideia da parte de Deus, do seu reino, Ele muda todas as coisas. A sua vida nunca mais é a mesma. O seu negócio, tudo aquilo que você projeta, quando você recebe essa ideia, você cresce, você avança. Agora Deus então, Ele criou o homem para ter sabedoria, e Ele disse: olha, se você não tem sabedoria, pode me pedir que eu te dou. A sabedoria que você precisa para você operar naquilo que você está desenvolvendo, naquilo que você está estabelecendo. Deus, Ele te dá a sabedoria e é de graça. A sabedoria de Deus, ela é de graça. Ela só precisa de que você tenha o entendimento que Ele é dono do reino e você precisa fazer parte deste reino, e para isso você precisa de ter a capacidade, e essa capacidade ela vem pelo conhecimento de quem é Jesus Cristo. Porque Jesus é que trouxe você para o reino, Jesus é que trouxe você a Deus, Ele é que te ligou a Deus, Ele que estabeleceu sobre a sua vida um propósito, uma visão. Olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 19 vai dizer: porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço a sabedoria. A sabedoria faz a diferença. Às vezes nós vemos pessoas destruindo as suas vidas, jogando fora aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu já fui assim, inconsequente. Eu já joguei muitas coisas grandes que veio na minha mão fora por falta de sabedoria. Até o dia que eu entendi que a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Deus é que nos dá sabedoria.
A sabedoria humana, ela opera no lado humano, mas a sabedoria divina, ela opera no sobrenatural, ela opera sobre o humano, ela opera no reino espiritual, ela traz tudo que você precisa, coisas que você talvez nem tenha entendimento acontecendo, porque a sabedoria, ela vem recheada da parte de Deus, com uma graça, com uma instrução, para que você possa crescer. Outra coisa também, você precisa de falar com pessoas, pedir conselhos. Uma multidão de conselhos da sabedoria. Se você está vivendo uma crise, conversa com pessoas que possam te dar um conselho, pessoas que possam te dar uma direção. Abra teu coração, não se feche no seu ambiente, busca a sabedoria. Deus, ele traz a sabedoria com a sua multiforme graça. Ele usa pessoas para conduzir você. Eu, por exemplo, estou sendo a sabedoria de Deus para a sua vida, para que você possa receber e mudar circunstâncias na sua vida. Olha a parte, Provérbios 24:4 diz assim, ó, pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Quer dizer, o entendimento, o conhecimento, ele vai trazer toda a riqueza para você encher a sua casa. O que Salomão está dizendo aqui? Que na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, você precisa de ter sabedoria. Como que você vai gerir estas coisas? Porque se você gerir estas coisas de forma bacana, de forma equilibrada, você vai conseguir atrair, trazer, encher para a sua vida tudo aquilo que você precisa. Coisas que talvez você levasse anos para fazer, a sabedoria, através do entendimento, do conhecimento, vai encher os teus cômodos, a tua casa. Você está entendendo aquilo que você pode fazer através do conhecimento? Um conhecimento competente, ele traz informações, ele capta entendimento, ele capta grandezas lá fora, e você começa a operar com esse conhecimento. Olha você ver o que Filipenses capítulo 3, ele traz uma consideração no versículo 8. Paulo, ele fala aos Filipenses, fala assim, ó, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor. O que Paulo está dizendo? Quando nós buscamos a grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, ele supera todo o conhecimento humano. Ele transborda todo o conhecimento humano. Ele enche as nossas câmaras de tudo aquilo que nós precisamos, porque o conhecimento dele é a nossa capacidade que nós temos para entender tudo aquilo que nós temos que fazer. E o interessante é que esse conhecimento, fala lá no livro de Efésios, que ele nos escolheu, né? Jesus Cristo, ele nos escolheu nele, para estarmos nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer, existe um cuidado, uma projeção de Deus, um conhecimento que foi estabelecido na nossa vida. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos nele. A conquista para a nossa vida já estava nele. Então, através deste conhecimento, nós podemos trabalhar, encher a nossa casa, os nossos cômodos de coisas grandes, deleitáveis. Muito interessante quando nós enxergamos uma vida de prosperidade, uma vida de avanço, uma vida de crescimento, quando nós começamos a construir a nossa casa, quando nós começamos a construir os nossos sonhos, nós podemos enxergar um futuro. Porque o futuro, ele é construído na posição que você está. Se você olha para o futuro sem o conhecimento da verdade de quem você é, você não vai chegar no seu futuro. Mas quando você olha para o futuro, entendemos que existe um fundamento, algo que vai te construir, algo que vai trazer para a sua vida tudo aquilo que você precisa, você pode chegar no seu futuro e saber que vai acontecer. Eu tenho experimentado essas verdades. Olhar para o futuro, projetar no futuro e vai acontecer. E coisas grandes têm acontecido. Sabedoria e conhecimento.
Então Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 19, ele vai fazer assim, eu lhes darei as chaves do reino de Deus. Jesus disse que ele vai nos dar a chave do reino de Deus. Jesus prometeu nos dar a chave que farão que seja possível tudo aquilo que nós precisamos para nós vivermos, para nós caminharmos e para nós sermos supridos em tudo aquilo que nós precisamos. Então Jesus vai, eu te darei as chaves do reino de Deus. O que é a chave do reino de Deus? O poder de Deus. É a palavra sendo manifesta na nossa vida. É a palavra nos dando acesso àquilo que está nas nossas mãos, estabelecendo essas verdades na nossa mão. Isso é as chaves do reino de Deus. É como você ter a chave de uma casa. Jesus ele te dá a chave de uma casa e você chega lá e abre aquela casa e tem acesso àquela casa, independente de Jesus estar lá ou não. Ele te deu a chave daquela casa, ele te deu a chave do reino de Deus. E essa chave você pode operar porque você tem uma autoridade e tem um controle sobre aquela casa. Isso é o reino de Deus, as chaves do reino de Deus, é a autoridade que Jesus nos dá para nós conquistarmos, para nós avançarmos, para nós caminhar em uma verdade, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. Interessante que Jesus está dizendo, olha, eu lhe darei as chaves, não é uma chave, ele te dará várias chaves. Chaves é mais do que uma. Não é só uma estratégia. Ele vai nos dar várias chaves para que tenhamos vários tipos de acesso. Acesso ao quê? Ao reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Dentro de mim e dentro de você. Jesus ele veio buscar aquilo a qual Deus havia perdido. O que Deus havia perdido? A comunhão. E Jesus disse que dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Quer dizer, Jesus disse que ele vai implantar a chave, o reino dele, dentro de mim e dentro de você. E vai te dar as chaves para você abrir e para você fechar. Ele vai falar isso lá em Marcos capítulo 16, versículo 19. Ele fala assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra também será ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que Jesus está dizendo? Eu vou te dar autoridade para você liberar e para você bloquear. Eu vou te dar autoridade para você efetuar decisões. Aquilo que você precisa, a autoridade está sobre você, para você declarar, para você desligar, para você operar naquilo que você precisa. O que Jesus está dizendo? Que Ele vai nos dar a chave para nós desbloquearmos provisões da parte de Deus, recursos da parte de Deus, sabedorias de Deus, ideias de Deus. Às vezes nós observamos pessoas que têm as suas vidas transformadas. Por quê? Foi liberada uma chave, um acesso, uma direção. E a gente às vezes olha para aquela pessoa e fala assim, mas como que ele conseguiu? Recebeu um acesso no reino de Deus. O reino de Deus, ele tem tudo que nós precisamos. Olha, você vê como é interessante essa sabedoria que Jesus ele aplica. Ele vai dizer em Marcos 4,11, ele diz assim, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Você que está comigo, você que anda comigo, você que entendeu as verdades, é dado a você as chaves do reino de Deus. Mas ele vira para um outro tipo de pessoas e diz assim, mas os de fora, tudo que eu ensino é por meio de parábolas. As pessoas não têm um entendimento do reino. Aquele que entende a visão do reino de Deus, ele tem acesso. O que nós precisamos de entender é que tudo foi Deus que criou. Toda a riqueza da terra. Tudo foi estabelecido pelo poder da sua palavra. Todo o recurso, tudo aquilo que nós precisamos está no reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de mim, dentro de você, no seu coração, no seu espírito. E Jesus está dizendo, olha, tudo que você conectar aqui na terra será conectado no céu.
Tudo que você desconectar será desconectado. O grande desafio é que Satanás ele tem cegado o entendimento das pessoas. Ele tem roubado a essência do reino de Deus. As pessoas vivem abaixo daquilo que Deus estabeleceu na vida das pessoas. E a pessoa vive contente, passa ano e sai ano, e a vida dessa pessoa não muda. Mas qual é o propósito de Deus? É estabelecer o reino de Deus. Como é que você vai viver o reino de Deus? Eu vou caminhando e o reino de Deus caminha comigo. Eu vou projetando e o reino de Deus vai projetando comigo. Vem a sabedoria, vem o conhecimento, vem a revelação das tomadas de decisões. E quando você olha para você, nem você sabe onde mais você está. Porque houve sobre a sua vida um avanço, houve um crescimento. O que quer dizer? Você vai extrair informações que as pessoas comuns não vão ter. Pessoas que estão linkadas ao reino de Deus, estão recebendo informações, estão recebendo direções, e isso tudo vai potencializar. São segredos que Deus revela através do seu reino. Existem muitas riquezas escondidas ainda que não foram reveladas. Deus é o Deus que estabelece o seu reino sobre a vida dos seus filhos. Qual é a diferença de pessoas que têm e de pessoas que não têm o reino de Deus? É a maneira que elas se comportam. A pessoa que entende essas verdades, o comportamento dela é diferente. Ele anda pela fé, ele anda alegre, ele anda de bem com a vida, ele acorda de manhã cedo e já disse: Deus, obrigado que o Senhor já fez todas as coisas. Deus, obrigado que o recurso já chegou na minha vida, porque está disponível no seu reino. Essa é a vida daquele que crê no reino de Deus. Agora, pessoas andam abatidas, angustiadas. Talvez você não comporte dessa forma, mas também existem muitas pessoas que vivem dessa forma. Nós temos que andar motivados. Jesus ele vai trazer um exemplo no livro de Mateus. Ele fala assim no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 26. Ele vai dizer que o reino de Deus, para você ver como que é interessante a gente fazer essa analogia. Jesus sempre ele instruiu as pessoas nas coisas básicas. Então ele vai dizer assim: o reino de Deus ele é semelhante ao homem que lançasse uma semente à terra e dormisse e acordasse, não sabendo ele como, pois a terra por si mesma frutifica. Existe uma lei de Deus que vai trazer esta verdade independente. A terra por si mesma a frutifica. Primeiro a erva, depois a planta, e quando se tem os frutos, colhe-se os frutos. Olha que coisa bacana que Jesus disse, que o reino de Deus, a gente tem que entender dessa verdade. Você tem que se lançar e crer que vai acontecer. E pode descansar, e pode dormir, porque é a lei que Deus estabeleceu. E aquilo que Deus estabeleceu no seu reino vai se cumprir na minha vida, na sua vida. E pode vir tempestade, pode vir o que for, você não vai sucumbir. Você pode até viver circunstâncias, mas você está linkado no reino de Deus. E no reino de Deus, a vida, a fé, a alegria, a projeção, há sonhos, há projeto de coisas nobres, coisas grandes, e isso vai acontecer na sua vida. Se essas verdades faz feito no seu coração, faz aí um comentário, faz aí uma consideração, se isso está sendo aplicável na sua vida, se tem sido a semelhança daquilo que você precisa de fazer como tomada de decisão, né? Como tomada de vida para você. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você: aquele que Deus deu um propósito, aquele que Deus estabeleceu um reino sobre a vida dele, Deus vai financiar o propósito, Deus vai financiar a visão, porque o propósito ele traz a visão, e a visão ela vem recheada de tudo aquilo que você precisa. É segurança, você precisa de enxergar desta forma. Olha o que Davi disse no Salmo 91, no versículo 7. Davi diz assim: cai 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. É a convicção que Davi tinha daquilo que Deus era.
daquilo que Deus havia feito na vida dele, a disposição de Deus. E ele diz aqui no Salmo 23 também, no versículo 5, ele fala aqui, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que Davi está dizendo? Independente da crise que eu estou vivendo, independente da circunstância, eu vou assentar na mesa. Eu vou estar na mesa do reino de Deus, nada vai me abalar, eu vou comer na mesa, eu vou permanecer, porque eu sei aonde eu estou firmado. E o reino de Deus, ele traz tudo aquilo que eu preciso. Não vai faltar pão, não vai faltar alegria, não vai faltar convicções, não vai faltar palavras de fé. Pessoas não entendem aquele que anda através do reino, aquelas pessoas que enxergam o reino de Deus, que vive o reino de Deus, as pessoas não entendem. Diz assim, olha, você é maluco, mas é assim que um homem se compõe, um homem que é um empreendedor, é um investidor, é um cara que quer avançar, é um cara que quer crescer, é um cara que tem sonhos maiores, conquistas maiores, ele vive dessa forma. Pode vir a pressão, mas eu sei aonde eu estou. As verdades, elas estão fundamentadas dentro de mim, estabelecida. É algo maravilhoso. E a ferramenta principal para você estabelecer, firmar no reino de Deus chama fidelidade. A fidelidade é algo maravilhoso. Talvez eu poderia até acrescentar aqui a gratidão, mas a fidelidade é algo que propõe, aquilo que Deus estabelece para nós vivermos o reino de Deus, aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. E Jesus, ele vai dizer lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, ele vai dizer assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito, eu colocarei. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, quando você tem a fidelidade do reino de Deus, a fidelidade daquilo que Deus faz, quer fazer na sua vida, você recebe a totalidade de Deus. Não depende de você, depende dele. Não depende das suas forças, não depende das suas capacidades, ainda que você seja um cara inteligente, ainda que você seja um cara expert, mas a gente vê muitas pessoas assim que não prosperam, não avançam. Mas quando nós recebemos o reino de Deus, nós começamos a operar com sabedoria, nós começamos a avançar. É como olharmos para a vida de José. José, ele é um exemplo eficaz. José, ele era um homem fiel. Existia fidelidade na vida dele. E por causa da sua fidelidade, toda a pressão que veio sobre ele, ele operou. Ele conseguiu administrar, porque ele tinha as características de um homem que tem o reino de Deus. Um homem que tem o reino de Deus, ele é diligente, ele é íntegro, ele é um homem honesto, é um homem que, acima de tudo, ele está inserido no reino de Deus, ele ama a Deus, e nada tira essas verdades do coração dele, nada vai comprar a dignidade, a fidelidade, ele permanece. José é uma prova disso. Tantas pressões veio sobre ele, tantas situações, mas com 30 anos ele assumiu o governo do maior país que tinha. Ele foi o abastecedor de uma nação, quer dizer, houve um novo tempo. A fidelidade, ela traz um novo tempo na nossa vida. O reino de Deus, quando começa a operar na nossa vida, e nós entendemos, coisas começam a acontecer. Olha para você ver na sua vida hoje, começa a trabalhar com ela dessa forma. Você vai ver conexões chegando, pessoas sendo levantadas, recursos chegando na sua mão, negócio que para você não sai, vai acontecer, porque a fidelidade, ela traz um novo tempo na nossa vida. Então Faraó olhou para José e falou assim, olha, não tem outra pessoa ajuizada como você que possa governar, administrar a minha casa. José, por causa da fidelidade, por causa da sabedoria de Deus, por causa do entendimento, da administração daquilo que vinha nas suas mãos, ele se tornou o segundo homem mais poderoso. Ele saiu de escravo para um gestor. Não é aquilo que você é, não é aquilo que você tem,
é com quem você tem permanecido, é com quem você tem crido, é com quem você tem alinhado. Quando você entende estas verdades, as habilidades que Deus colocou na sua vida, vai fazer você avançar, vai fazer você crescer. Observe na sua vida o que Deus deu para você, as habilidades, as capacidades, os dons. Muitas vezes nós não despertamos aquilo que nós temos. Às vezes nós temos ferramentas poderosas de Deus na nossa mão e vivemos como não se tivesse. Em vez de nós comermos o melhor dessa terra que foi estabelecido, nós vivemos correndo atrás de prejuízo, correndo atrás do nada, dando murro nos ventos. E você não pode operar assim. Você precisa de dar a volta por cima, você entender o projeto do reino de Deus. Jesus Cristo, ele veio para buscar aquilo que Deus havia perdido. A conexão com Deus é através de Jesus. Na plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus para poder estabelecer esse novo tempo, o reino de Deus, um reino onde há paz, onde há alegria, onde há justiça. Esse é o reino de Deus. E nesse reino tem tudo que você precisa. Olha para você ver uma coisa simples. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou as plantas, mas antes dele, só as plantas não cresciam. As plantas só vieram a crescer depois que Deus criou um gestor, depois que Deus criou o homem. Quando Deus cria o homem, as plantas começam a crescer, porque o homem passou a gerir essa criação de Deus. O homem estava ali para poder administrar, governar. E assim não é diferente na sua vida. Você precisa de governar aquilo que está nas suas mãos para que possa crescer, para que você possa avançar. Você tem o DNA do Criador. Toda a criação está estabelecida na sua vida. Você precisa de entender essa verdade a seu respeito. Eu quero encerrar, eu quero trazer algumas considerações, depois eu quero orar por você. Eu quero agradecer, os colaboradores que estão conosco nesse programa, o propósito da fé, mais uma aula que nós estabelecemos, como vencer a crise. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui toda segunda na Igreja Aliança Eterna, aqui no bairro Tirol. Estamos reunindo no cenáculo. Queremos agradecer ao pastor Elton Gomes, que tem aberto essa porta para que nós possamos estar aqui gravando. E você que quiser participar conosco, você pode nos chamar através das nossas redes sociais. E nós temos um ambiente pequeno, um ambiente limitado. São pessoas, poucas pessoas que a gente consegue colocar. É só você se inscrever conosco e você pode participar desta gravação. As nossas redes sociais, você pode nos seguir no Instagram, Altair Tolentino, no nosso canal do YouTube, @Altair Negócios. Você pode estar dando seu like, clicando, pode estar compartilhando, fazendo seus comentários. Deixa o seu comentário, esse é bom para a gente também, para a gente poder trocar algumas informações. Muito obrigado. Eu quero então estar orando por você. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero dizer para você que o reino de Deus, ele está estabelecido sobre a tua vida. Você precisa de andar através do reino de Deus. Ora assim comigo. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, porque todas as coisas foram estabelecidas por Ti. Eu abro o meu coração e Te reconheço como meu Senhor, porque a partir de hoje eu vou viver uma novidade de vida. Eu vou viver o reino do Senhor. E por isso, em nome de Jesus, para que Teu Espírito Santo possa conduzir cada pessoa, cada empreendedor, cada homem de negócio, cada mulher de negócio, com toda sabedoria, edificando a sua casa, construindo a sua casa, trazendo recursos, enchendo os cômodos de riquezas e das bênçãos do Senhor. Eu abençoo cada um, Pai, no nome de Jesus.